Colossenses, capítulo 3. Vamos ler do verso 5 até o verso 9. Nós vamos expor nesta noite do verso 1 até o verso 11, mas eu quero condensar a leitura nesses versículos primeiramente. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-los quando sua vida ainda fazia parte deste mundo. Mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram de sua antiga natureza, de todas as suas práticas perversas. E o verso 10, revistam-se da nova natureza, que seja renovada à medida que aprendem a conhecer o seu Criador e a se tornarem semelhantes a Ele. Jesus, abençoa a sua palavra, abençoa, Pai, a ministração, a recepção e a aplicação desta palavra em nossos corações. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. A preeminência de Cristo na santidade pessoal. Colossenses trata da preeminência, da suficiência de Cristo. Capítulo 1, Paulo vai apresentar então a preeminência de Cristo, no Evangelho, na salvação, na criação, na igreja e no ministério dele. Ele abre o capítulo 1 com esta colocação. No capítulo 2, ele vai defender essa preeminência de Cristo à luz das heresias que estavam invadindo a igreja de Colossos. As vãs filosofias, o legalismo e os costumes das pessoas. Então, depois de Paulo fazer essa apresentação teológica, doutrinária, e esta, meus irmãos, era a base dos escritos paulinos. Ele sempre começa com a parte mais teológica, defendendo a teologia, defendendo Cristo, fazendo a base, fazendo o alicerce doutrinário e teológico, para no final das suas cartas, ele trazer a aplicabilidade daquele ensino que ele trouxe. Então, no capítulo 3 e 4 de Colossenses, nós vamos ver a parte prática do escrito paulino, no sentido de apresentar a parte prática da preeminência de Cristo. Então, se Cristo é suficiente, se Cristo é tudo em todos, se Cristo é o que nós precisamos de mais nada, a pergunta é, como que esta preeminência, a vida de Cristo, a importância dele, se aplica na minha vida prática? Aquele velho princípio de que a teoria precisa ser sucedida da prática. A gente não aprende uma teoria só por aprender. A teoria tem como propósito a gente praticar aquilo que nós aprendemos. Os escritos de Paulo trazem esse esboço. Então, a partir do capítulo 3 e o capítulo 4, Paulo vai aplicar então a preeminência, a suficiência de Cristo nas nossas vidas práticas. Esta é a parte então de aplicação pessoal das Escrituras. Nós vamos perceber que agora então os temas, os assuntos, eles vão ser muito mais próximos da nossa realidade e vão exigir de nós também uma resposta e uma mudança ante aquilo que ele escreveu. A verdadeira doutrina, ela é demonstrada nas atitudes. Então, o que você aprende, o que você introduz, o que você sintetiza, o que você guarda na sua vida, a verdade, o Evangelho, a Palavra de Deus, todos os princípios espirituais, eles são aplicados, demonstrados, externados em nossas atitudes práticas. As atitudes é o fruto daquilo que está no nosso coração. Então, se nós vivemos uma vida teológica saudável, se nós conhecemos a Palavra de Deus, se nós vivemos de fato a intensidade em Cristo, como que vamos demonstrar isso? Não é falando, não é discutindo, não é tweetando, não é fazendo arrazoados teológicos e doutrinários. Nós vamos demonstrar que Cristo está em nós através de nossos hábitos, atos e atitudes. É o que Paulo traz nessa parte mais prática.
As religiões da época de Paulo não tinham, irmãos, essa questão de santidade pessoal. Nas religiões da época do apóstolo Paulo, até mesmo no gnosticismo, em outras vertentes religiosas, a pessoa poderia cultuar os seus deuses, oferecer sacrifícios aos deuses, ir aos templos desses deuses, manter o seu aspecto religioso e ao mesmo tempo uma vida sem santidade, uma vida de promiscuidade, uma vida de tudo aquilo que você possa imaginar como não sendo algo espiritual da parte de Deus. Então a pessoa poderia viver a semana inteira como se Deus não existisse, e no final de semana ela ia para a igreja, prestava um culto, uma oferta, uma oferenda, e tudo bem. Ela podia manter essa dualidade, viver de qualquer maneira e ao mesmo tempo agradar as suas divindades. No cristianismo isso eu não vou dizer impossível, porque muitos vivem dessa forma, mas no cristianismo isso é inconcebível, isso não cabe. Dentro do cristianismo, irmãos, não há como a gente viver santidade ou culto a Deus, adoração a Deus e uma vida de pecado, ou uma vida sem santidade. Porque o cristianismo, ele vai nos levar a uma experiência de transformação e uma vida semelhante ao Senhor. E a Bíblia diz que nós temos que ser santos porque Deus é santo. Então, a menos que a gente viva uma vida hipócrita cristã, onde a gente vive uma semana, ou momentos, realidades, como se Deus não existisse, a gente vive para os prazeres, para os deleites, para tudo aquilo que a gente quer fazer, e a gente pode casar esta atitude muito bem com a nossa adoração a Deus. Biblicamente isso é estranho às realidades espirituais, mas na época de Paulo, as religiões pagãs, elas não tinham essa conotação de santidade pessoal. As nossas convicções, irmãos, estão ligadas aos nossos comportamentos. Convicções levam a comportamentos. O que nós demonstramos pelo comportamento vai refletir as nossas convicções, a maneira que eu falo, a maneira que eu me visto, lugares que eu frequento, aquilo que eu vejo, ouço, escuto, tudo o que eu manifesto através do meu comportamento é em grande parte fruto das minhas convicções. Então o cristão, ele demonstra as suas convicções através da sua vida prática, e é isso que Paulo aqui no capítulo 3, ele vai dizer, a partir do verso 5, ele diz assim: portanto, façam morrer aquilo que não se encaixa dentro do princípio do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E a pergunta para a gente avançar na exposição é: como que eu posso ter então uma vida santa, tendo Jesus como meu Senhor e meu Salvador? Vamos voltar ao verso 1 ao verso 4 que nós não lemos, para a gente ler o que Paulo diz aqui. Aqui ele apresenta, irmãos, a base para uma vida de santidade. Aqui ele vai praticamente retomar todo o capítulo 1 e o capítulo 2. Ele vai fazer esse resumo daquilo que ele expôs como base, como princípio. Olha o que Paulo diz do verso 1 até o verso 4. Uma vez que, então Paulo diz assim: à medida que vocês fizeram isso, aqui é uma afirmação, aqui não é uma dúvida. Algumas Bíblias podem ter o C, se vocês morreram com Cristo, mas o C de Paulo, segundo alguns teológicos, não é um C de dúvida, mas é um C de afirmação. E a melhor tradução, a tradução mais ideal é essa que eu estou usando, que é a NVT, que diz assim: uma vez que vocês, então partindo do pressuposto que já aconteceu, ok? Uma vez, já que, de forma que vocês ressuscitaram para uma vida nova, e essa ressurreição a partir da obra de Cristo, então uma vez que vocês ressuscitaram com Cristo, que Jesus mudou a vida de vocês, é isso que Paulo está dizendo. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos aonde? Fixos nas realidades do alto, de onde Cristo está assentado, no lugar de honra à destra de Deus. Verso 2: pensem nas coisas do alto, não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida. Morreram para a vida, morreram para o pecado, morreram para os prazeres, morreram para os deleites, morreram para esta vida. E agora, a sua verdadeira vida está escondida em Cristo, com Deus.
Paulo disse: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu morri para o mundo, eu morri para o pecado, eu morri para o velho homem. Tenho uma nova vida que está escondida em Cristo, que pertence a Cristo, e agora eu preciso me adequar a esta nova vida. Verso 4: e quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Então aqui está a base para uma vida de santidade. Qual que é a base para a vida de santidade? É buscar as coisas que são do alto. É você viver para aquilo que é celestial. É você priorizar aquilo que é celestial. É como se o cristão vivesse com os pés na terra, mas a cabeça nos céus. É como se você, mesmo vivendo neste mundo, toda a sua expectativa está nos céus, porque lá está o Cristo, e é de lá que ele veio, e para lá nós vamos com ele. A ênfase nesses 4 versículos é no relacionamento com Cristo. Então, meus irmãos, vida de santidade diz respeito a relacionamento com Jesus Cristo. E aqui Paulo traz para nós 5 realidades. Primeira delas: nós morremos com Cristo, ou seja, é possível vencermos o pecado. Se nós morremos com Cristo, se eu entreguei minha vida para Jesus, se eu nasci de novo, se a minha velha natureza morreu, se o velho homem foi sepultado, então, se eu estou morto para este mundo, significa que eu posso, tenho capacidade, eu vou conseguir vencer o pecado. Segunda realidade: nós somos ressuscitados com Cristo. Morremos, mas não estamos mortos no sentido espiritual. Fomos ressuscitados, ou seja, Ele tirou-nos da morte e nos levou para a sua presença. Assim como Ele ressuscitou o terceiro dia e subiu aos céus, nós também espiritualmente estamos conectados, estamos vivos. Você sabia que o cristão é o autêntico zumbi? O que é um zumbi? É um morto-vivo. Você, como cristão, é o autêntico e único zumbi. Você está morto para o pecado, morto para esse mundo, morto para esta vida, mas está vivo para Deus. Nós morremos para o mundo, mas nós estamos vivos diante do Senhor. Então, parafraseando aí a mídia, nós somos os verdadeiros zumbis. Morremos, mas Jesus nos fez renascer para uma nova vida. Terceiro ato que Jesus fez: uma vez que nós morremos e ressuscitamos, nós estamos o quê? Mortos ou vivos? Estamos vivos. Nós agora estamos vivos perante o Senhor. E a vida que nós temos, ela se manifesta aqui na terra e ela será continuidade na eternidade. Você vive aqui a vida eterna, que depois vai dar sequência na eternidade. Então, você pode viver. Quarto benefício: estamos ocultos em Cristo. Nós não somos desse mundo. Nós estamos guardados na pessoa e na presença de Jesus. Jesus é a fonte desta vida, Ele é a inspiração da nossa vida, Ele é quem motiva a nossa vida, por isso que Ele nos guarda. Paulo vai dizer que nós estamos escondidos, guardados, protegidos em Cristo Jesus. Ele guarda o seu coração, a sua mente. E o quinto ato: nós estamos glorificados em Cristo. Verso 4: seremos revelados juntamente com Ele. Então, volte o texto do verso 1 ao verso 4 e você vai ver aqui esses 5 elementos. Verso 1: uma vez que nós ressuscitamos com Cristo para uma nova vida com Cristo, mantenha os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está assentado no lugar de honra à destra de Deus. Verso 2: pense nas coisas que são lá de cima, as coisas do alto, não nas coisas da terra, pois vocês morreram. Então Paulo diz: morreram para esta vida. Agora a verdadeira vida está escondida em Cristo. Então nossa vida pertence ao Senhor. E quando Cristo, que é a vida de vocês, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. A Bíblia diz que nós vamos estar junto com Cristo para julgar as nações. Nós vamos estar à destra de Deus. Estamos espiritualmente já guardados à destra de Deus. A nossa morte vai concretizar esta passagem para a eternidade. Então, meus irmãos, nós somos separados da vida antiga para uma nova vida. Esta é a base da santidade. Nós fomos tirados da vida antiga, nós morremos para o velho mundo, morremos para o pecado, para uma vida nova na presença de Deus. Nós vivemos neste mundo, mas o nosso coração está no céu. Amém?
Nós vivemos neste mundo, mas o que nos dá prazer são as coisas celestiais. Nós vivemos nesse mundo, mas o nosso contentamento não parte das coisas desse mundo. Esse é esse dualismo em que o cristão vive. Os pés na terra, mas o coração e a cabeça no céu, na presença de Deus. Amém? Esta é a base da santidade, ok? Agora, avançamos um pouquinho mais. Verso 5 ao verso 9. Para que a santidade se efetive nas nossas vidas, nós precisamos mortificar a nossa natureza terrena. Aí você pensa assim, pastor, mas Paulo diz que nós já morremos. Paulo diz que a natureza, ela já morreu, a velha natureza morreu. Só que a morte da velha natureza não significa a extirpação automática do pecado. Embora nós morremos para o mundo, ainda resta uma raiz do velho homem dentro de nós. E esta raiz, ela tenta sempre gerar frutos ou produzir, né, os seus efeitos. Lá em Gálatas, Paulo apresenta uma dualidade, as obras da carne e o fruto do Espírito. Então, nós precisamos diariamente, constantemente, seguir no processo de mortificar essa natureza terrena. E aí o verso 5 até o verso 9, que nós já lemos, onde Paulo diz: portanto, então, à luz daquilo que ele falou, nos versos 1 a 4, à luz dessa realidade, que você está morto para o mundo, vivo para Deus, guardado em Cristo, glorificado em Jesus, ele coloca então a parte prática: façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Dentro de vocês significa o que, irmãos? Do coração. Dentro de vocês significa que está oculto, aqui dentro do nosso coração. Lembra que Jesus disse que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai, porque ao sair procede de onde? Do coração. Então, aonde que nós temos que manter a nossa atenção? É na parte exterior ou na parte interior? Na parte interior. O que o legalismo religioso faz? A pessoa mortificar o exterior. O legalismo, as doutrinas, essas convicções humanas, elas não interferem na questão interior. Elas procuram podar, né, as arestas exteriores, mas não vão na gênese, na raiz que é o problema. E aí, irmãos, há um conceito importante que a gente precisa entender. Não é a mortificação, não é você investir na questão externa, mas é você investir nos impulsos internos. Ou seja, você não precisa mortificar o exterior, você precisa mortificar os impulsos interiores. Então não é trazendo flagelo sobre o seu corpo físico que você vai conseguir vencer o pecado que está dentro do coração. Não é por você se autoflagelar ou se sacrificar a carne exterior que a gente vai conseguir vencer a velha natureza. Então não é o corpo externo, mas são os impulsos internos, são as voluções internas, são aquelas partes que estão dentro do nosso coração. E aí não adianta eu esfoliar o corpo. Você entende a palavra esfoliar, não é? Você já foi esfoliado pelo seu pai, pela sua mãe alguma vez? Quem fala misericórdia? Quem já foi esfoliado aí? Esfoliar é tomar aquela tunda, né? É mortificar o corpo, é você sacrificar o corpo. Então, queridos, não é esfoliar o corpo, mas nós precisamos voltar para dentro do nosso coração. Porque de nada adianta eu esfoliar o corpo externo, a carne, se eu continuar afagando o meu coração. De nada adianta eu sair a pé daqui a qualquer lugar do mundo, na tentativa de me tornar mais santo, se eu não cuidar do meu coração, que é ali que é a fonte, que é a fábrica, que é a raiz de toda maldade, de todo pecado. Não adianta você fazer 3, 4, 5, uma semana, 20, 40 dias de jejum, se você não cuidar do seu coração, embora que o jejum seja importante. Então, irmãos, o que Paulo vai trazer aqui de mortificar as nossas naturezas, a nossa natureza terrena, a pecaminosidade terrena que está dentro de nós, a atenção não é pelo exterior, mas a atenção está dentro do nosso interior. Cristo em nós
nos dá força para resistir ao pecado. É Cristo habitando no coração que vai te dar capacidade para você vencer. E quais são os pecados que nós temos que vencer? Paulo traz uma lista aqui no verso 5 em diante. Fiquem longe de vocês. 3 coisas que são comuns aqui, dentro da mesma realidade. Aqui Paulo vai trazer, irmãos, pecados sensuais e pecados relacionais. Tá? Ele faz uma divisão aqui. O que seriam então pecados sensuais? 3 deles ele lista aqui: imoralidade sexual, impureza, que tem a ver com a questão sexual, e as paixões sensuais. Ou talvez na sua Bíblia, né, fugiu a palavra agora aqui. Depois eu lembro a palavra e digo para vocês. 3 aspectos: imoralidade sexual, impureza das paixões sensuais e a lascívia. Talvez na sua Bíblia tenha essa palavra, lascívia. Isso são chamados pecados de natureza sensual. Talvez na sua Bíblia tenha a expressão prostituição. O que é a prostituição? Prostituição é imoralidade sexual. Prostituição é libertinagem. Irmão, prostituição não é só a pessoa que vende o corpo em troca de dinheiro. A prostituição é tudo que você pode usufruir de benefício próprio, né, em troca do seu corpo. Tudo que você faz através do seu corpo para receber um benefício em troca é uma espécie de prostituição. Mas aqui Paulo trata dessa questão sexual mais propriamente dita. Então, uma vida sexual irrestrita, uma vida sexual desregrada, uma vida sexual, né, como hoje a sociedade nos traz, livre, entra dentro desse aspecto, talvez não da prostituição, mas entra na impureza. E entra também no terceiro aspecto, que é as paixões sensuais. A sexualidade, irmãos, ela é importante para o ser humano. A sexualidade faz parte da natureza humana. Foi Deus quem nos criou seres, né, sexuados. Deus criou o homem e a mulher com prazeres, com desejos. Mas isso dentro de uma perspectiva da palavra de Deus. Dentro de uma questão do casamento, da fidelidade, né, da união conjugal. A sexualidade, ela não é para ser vivida e usufruída de qualquer maneira, de qualquer forma. Porque se nós não lidamos bem com essa questão da sexualidade, nós caímos nessa questão que Paulo traz: imoralidade, impureza ou paixões sensuais. Então nós temos que cuidar para essa questão da sexualidade. Segundo aspecto que ele coloca aqui: desejos maus. Ele vai falar então desses 3: imoralidade, impureza, paixão sensual. E na minha tradução fala assim: dos desejos maus. Irmãos, precisa alguma explicação do que é desejos maus? Na minha concepção, desejo mau é tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Seja o que você deseja para o outro, seja o que você deseja para você. Se isso não é bom, se isso não é justo, se isso não é verdadeiro, agradável, de boa fama, como Paulo traz a sua relação, são desejos maus. E nós temos que nos livrar disso. Quando você deseja que o seu vizinho, né, caia e quebra a perna, isso é um desejo mau. Quando você deseja que o teu vizinho está lá com o som alto às 4 horas da manhã, né, você deseja algo de ruim para ele, isso é um desejo mau. Isso tem que estar longe dos nossos pensamentos. E o que mais que ele traz aqui? A ganância ou a avareza. Então Paulo diz assim: livre-se também dos desejos maus, da maledicência e da ganância. Da ganância, porque ela é idolatria. Pastor, eu não adoro ídolos. Pastor, eu não tenho ídolos na minha casa. Pastor, eu não cultuo santos. Mas se eu sou uma pessoa gananciosa, eu sou idólatra. Porque o que é a ganância, meus irmãos? É aquilo que sempre me leva a querer mais. Ganância é nunca estar satisfeito com o que eu tenho. Ganância é eu sempre querer mais e mais e mais e mais, e isso não tem fim. Ser ganancioso é sempre querer mais. Pode ser mais prazeres, pode ser mais por inveja,
Eu vejo uma pessoa com algo que eu não tenho, eu quero ter aquilo que ela tem. A ganância, ela é uma espécie de idolatria, porque idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Então, se o meu coração está voltado para as coisas materiais, para querer mais e mais e mais, eu vou me tornar idólatra, porque eu vou colocar tudo isso no lugar de Deus, eu vou deixar Deus de lado. Esses são pecados sensuais. A próxima relação que ele coloca é o que nós chamamos de pecados relacionais. Mas antes ele vai dizer o seguinte, no verso número 6. É por causa dessas coisas, desses pecados sensuais, que vem a ira de Deus. Então, por que Deus está irado com o mundo hoje, irmãos? Por que Deus está irado com a sociedade? Por que Deus está irado com o contexto social que nós estamos vivendo? Porque o contexto que nós vivemos é um contexto promíscuo, é um contexto impuro, é um contexto ganancioso. E isso desperta a ira de Deus. Verso 7. Vocês costumavam praticar essas coisas quando a sua vida ainda fazia parte deste mundo. Mas agora é o momento de se livrarem dessas coisas. Então Paulo está dizendo, olha, vocês faziam isso, mas agora vocês não fazem mais, porque vocês nasceram de novo. Então aqui ele vai trazer a relação de pecados relacionais. Qual que é a relação que Paulo traz aqui? Primeiro deles, ira. Depois, raiva. Raiva e ira não é a mesma coisa? Não. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. A raiva pode ser a manifestação da sua ira, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram da sua velha natureza. Aqui está a relação, então, irmãos, dos pecados relacionais. Ira, indignação e maldade. Isso é atitudes perversas. Isso é explosões de raiva. Você conhece alguém irado? Você conhece alguém que explode por qualquer coisa? Você conhece alguém que diz assim, eu não consegui me aguentar, eu explodi. Isso é pecado, irmãos. Isso não é questão de caráter, não é questão de bipolaridade. Em suma, isso é pecado, porque a ira não faz parte da natureza humana. Quando nós explodimos, não quer dizer que nós estamos fora de si. Sabe quando alguém explode? Aí você fala assim, não leva em consideração não porque ele está fora de si. Na verdade ele não está fora de si porque ele explodiu. Na verdade ele manifestou o que ele é. Ele está fora de si quando ele não explode, porque ele guarda, ele consegue, né, se segurar. Mas quando ele explode, ele manifesta quem de fato ele é. Então quem explode não é que está fora de si. Ele revelou quem de fato ele é. Por isso que ele manifestou esse comportamento. Então, irmãos, nós temos que cuidar com essas realidades, para a gente não cair nessa questão de conformismo. Não, mas entende o irmão, ele é assim mesmo, ele é desde pequenininho assim, né, veio de uma família complicada, então ele tem esse comportamento porque, né, ele não é responsável, ele é culpado disso, ele foi criado nesse ambiente. Pecado, irmão, tem que ser tratado como pecado. Atitude perversa, explosão de raiva, isso é pecado. Outra questão, blasfêmia. O que é blasfêmia? É falar com malícia ou falar para destruição. Sabe um bom adjetivo e sinônimo de blasfêmia? F-O-F-O-C-A. O que é blasfêmia? Fofoca é a manifestação maior de blasfêmia, porque a fofoca ela é uma fala com malícia, uma fala muitas vezes destrutiva, é uma fala que a gente faz com a desculpa de ajudar alguém. Irmão, vou falar para você, mas é para você orar por isso, tá? Não fala para ninguém, né? Aquele irmão está passando por essa situação, mas eu vou compartilhar só com você para você orar por isso. A gente muitas vezes usa esse artifício para santificar as nossas fofocas. Então, irmãos, a fofoca é um pecado que nós temos que cuidar também. A blasfêmia, né? Nós temos que cuidar com isso. Mas Paulo vai mais um pouquinho além, ele fala de linguagem obscena. O que é linguagem obscena? São palavras torpes, palavrões, um linguajar vulgar, aqueles nomes feios, né, que a gente fala. Nabucodonosor, filho de Acã. Quando você está no trânsito, a pessoa te fecha, você manda ele para, né, Jerusalém celestial. Essas palavras, irmãos, torpes, isso é indício de pecado, e nós temos que tratar isso. Se eu falo palavrão, se eu explodo, se eu, né, tenho uma linguagem torpe, se eu conto piadas sujas e pesadas,
Tem uma piada suja e pesada que a gente pode contar para as crianças. O elefante caiu na lama. Fora isso, não conte piadas sujas, piadas pesadas. Aqueles videozinhos do Instagram, muitas vezes tem coisas ali horrendas. Nós temos que livrar de tudo isso da nossa vida. Paulo vai mais além. A mentira. O que é mentira? É uma distorção da verdade. É uma meia-verdade. A Bíblia diz que o nosso falar tem que ser sim, sim, não, não. Então não cabe na nossa vida esses elementos, esses pecados relacionais. Há uma troca de natureza, como você trocar de roupa. É o que Paulo diz lá no finalzinho dessa relação, no verso 10. Então ele diz assim: livre-se da raiva, livre-se da ira, da maldade, da maledicência, a linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois, qual que é a base que ele dá? Vocês se despiram da sua vida antiga, da sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Verso 10: revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que vocês aprendem a conhecer o seu Criador. Então, como que a gente consegue esta vida de santidade? É fazendo essa troca. E a linguagem de Paulo aqui é como você trocar de roupa. É como você trabalhar o dia inteiro debaixo do sol, capinando o lote, né? Aí você está todo suado, todo sujo. Você chega em casa, você pega aquela roupa, você tira, coloca lá no tanque, toma banho, vai lá no guarda-roupa, pega uma roupa limpinha, cheirosinha, a sua esposa lavou, passou e colocou lá. Esta é a simbologia que Paulo está falando aqui. Essa substituição, essa troca. Por exemplo, quando Jesus ressuscitou, ele deixou lá no túmulo um lenço dobrado, porque aquele lenço pertencia ao defunto. Jesus não estava mais morto, ele estava vivo, então aquele lenço não cabia na sua nova natureza. Lázaro estava morto, Jesus mandou Lázaro vir para fora, ele sai do túmulo todo enfaixado, e Jesus fala assim: tirai essas faixas dele, porque aquelas faixas eram roupas de defunto, de pessoas mortas, mas agora Lázaro está vivo, então ele tinha que tirar aquela vestimenta. Esta é a simbologia que Paulo está dizendo aqui. Vocês têm que se despir dessas coisas, deixem isso para trás, se afastem disso, abandonem isso e vistam-se da nova natureza que está em Cristo Jesus. Verso 10 e verso 11, Paulo conclui esta porção com esse desafio: ser revestido da nova natureza, aprender a conhecer a Cristo, nos tornarmos mais semelhante a Ele. Nesta nova vida, verso 11, nova vida, não importa se você é judeu ou gentil, se você é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou se é livre, Cristo é tudo que importa, Ele vive em todos. Então não há distinção de raça, cor, nacionalidade, origem. Jesus, Ele aceita a todos nós. O desafio de Paulo é nós sermos semelhantes a Cristo. Se nós estamos vivos em Cristo, nós buscamos as coisas que são do alto. Amém? Se nós morremos com Cristo, nós nos despimos da velha natureza. Amém? A obra de Cristo, ela é definitiva. O velho homem está morto. O velho homem morreu e o novo homem deve assumir o controle agora das nossas vidas, das nossas atitudes. O novo está sendo renovado diariamente pela busca de Deus, pelo conhecimento, pela nossa vida diante do Senhor, por uma vida espiritual. O novo que Deus fez em você, ele é renovado diariamente. E é esse renovar diariamente que vai nos levar a essa atitude, esse comportamento, dessa natureza, dessa vida semelhante a Ele, no final do versículo número 10. Uma vida semelhante a Cristo é uma vida que procura crescer e amadurecer todos os dias. Se nós estamos vivos em Cristo, nós devemos buscar as coisas de onde, irmãos? Lá do alto. Se nós estamos mortos com Cristo, nós devemos fazer morrer as coisas terrenas que ainda residem dentro dos nossos corações. E assim nós seremos semelhantes a Cristo, se o Espírito Santo renovar a nossa mente, renovar o nosso coração, diária e continuamente. Ok? Então, se eu estou morto, eu tenho que deixar o velho homem. Se eu estou vivo, o novo homem precisa reinar em mim. Jesus precisa
fazer parte da minha vida. E é esse processo de busca que vai nos levar a uma semelhança maior com Jesus. De maneira mais prática, o que a gente pode aplicar para a nossa vida desta passagem? Primeiro, sem investir tempo com Deus, sem investir tempo com Deus, na leitura da Bíblia, na oração, na comunhão, passando calor aqui no culto de domingo, sem investir tempo com Deus, sem investir nas coisas que são do alto, a minha vida espiritual será pífia, insignificante. A minha vida espiritual será insonsa. A minha vida com Deus não vai ter graça. Eu não vou ter desejo de estar na igreja, de participar dos ministérios, de servir ao Senhor. Se eu não invisto, meus irmãos, tempo nas coisas do alto, eu não vou ter prazer nas coisas celestiais. Eu não vou ter prazer em Deus, nas coisas de Deus, na Bíblia, na oração, no serviço, no ministério. Isso vai ser um fardo para mim, vai ser um peso. Para que eu possa ter prazer nas coisas celestiais, eu preciso investir tempo, me dedicar a essas coisas espirituais. Segunda aplicação: cuidado com os pecados sensuais. Qualquer inclinação a eles deve ser confessada e abandonada. Qualquer inclinação para aqueles pecados sexuais, eu preciso parar e confessar a Deus, me colocar diante do Senhor, reconhecer o pecado e começar um processo de abandono. Procurar um processo de tratamento, de cura, de aconselhamento. Porque a gente muitas vezes não vence pecados sensuais sem ajuda, sem apoio, sem mutualidade, sem eu abrir meu coração e confessar esses pecados. Vencer pecados, meus irmãos, começa com a confissão deles, do reconhecimento deles. Então, qualquer inclinação para questões sexuais fora da palavra de Deus, pare, confesse e busque ajuda para abandoná-los. Terceiro, não aceite pecados relacionais como fazendo parte da personalidade ou como fruto do contexto onde a pessoa está inserida. Ah, ele explodiu porque ele é assim desde pequenininho. Não, ele explodiu porque tem um pecado da ira dentro do seu coração que não foi tratado ainda. Não, a pessoa é nervosa daquele jeito porque isso é de família. Não, ela é nervosa daquele jeito porque há pecado não tratado no coração. Então, irmãos, pecados relacionais não podem ser aceitos como fazendo parte, né, da personalidade, ou não, ele cresceu assim, a família toda é assim, ele veio desse contexto, por isso ele é assim. Tem que ser tratado e abandonado. Quarto, não viva carregando o velho homem, ele deve ser sepultado para que o novo homem se manifeste. Tem muito cristão carregando o velho homem nas costas ainda. Tem muito cristão carregando, né, um defunto nos seus ombros, porque não deixou o velho homem para trás, não sepultou de fato, não enterrou, não abandonou, né? Continua carregando esse velho homem e junto com ele, né, toda a sua podridão que ele exala. E último, ser como Jesus exige dedicação, exige perseverança, submissão ao Espírito e uma renovação da nossa mente. Jesus, abençoe sua palavra no nosso coração e nós possamos aplicá-la na nossa vida durante esta semana e assim viver em santidade pessoal diante do Senhor. Essa é a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém e amém.